Annyeonghaseyo, Yorobun. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa semana gratuita do coreano na prática. Hoje que é só a nossa primeira aula, então, na verdade, a nossa aula de aquecimento, só para a gente começar, vocês já estarem aquecidos quando a gente for começar de verdade a nossa primeira aula da nossa semana de aulas. Então, eu sou o Renato Saraiva, sou especialista na Península Coreana e professor de coreano no nosso portal a Kombu Korea, o nosso portal que fala não só sobre a história e a cultura da Coreia, mas onde também vocês podem aprender a falar coreano também. Hoje, né, com quase 2 anos já de página lá no Instagram, né, mais de um ano do nosso curso completo de coreano, a gente já somou já quase 200 alunos que hoje estão falando coreano. Então, se você também quer começar a aprender coreano, ou se você já estudou, já está estudando coreano, mas quer se aprofundar ainda mais no coreano, então agora é uma oportunidade única para você aprender coreano de verdade e de verdade na prática, porque esse é o nosso tema da nossa semana de aulas gratuita e essa é a nossa motivação do nosso novo curso de coreano que a gente vai estar lançando agora nas próximas semanas. Né? Como eu comentei com vocês, a gente já tem uma jornada de ensino, nosso curso completo. Antes eu já vinha também, né, particularmente ensinando coreano com aulas particulares. Então, a gente observou ao longo da nossa história, do nosso curso, dos nossos conteúdos lá na nossa página de ensino de coreano, que tinha um problema na forma, não só como a gente ensina coreano, mas como, na verdade, todos os cursos praticamente ensinam coreano, como praticamente todas as pessoas aprendem coreano. Normalmente a gente fica preso àquele conteúdo, né? A gente decora, a gente aprende as gramáticas, a gente decora, aprende os vocabulários, mas chega o momento de falar o coreano lá na Coreia, por exemplo, quando eu fui lá para a Coreia, morar um mês na Coreia, quando vocês forem praticar falando com os coreanos ou simplesmente tentando falar e formular frases, chega normalmente um momento, principalmente no início, que a gente fica travado, a gente não sabe como fazer. Né? Seja em relação, por exemplo, à pronúncia, ou às vezes também em relação a um conteúdo de gramática. Né? Então a gente entendeu de maneira geral aquele conteúdo, seja, por exemplo, a conjugação dos verbos, a utilização das partículas, mas chega o momento que a gente precisa colocar isso em prática e a gente não sabe como fazer, a gente fica em dúvida, a gente tem muitas dúvidas nesse momento. Né? Porque esse é um problema realmente, que é esse momento da hora de colocar em prática. É um problema de como saber como colocar em prática e muitas vezes não ter medo também de colocar em prática aquilo que você está empreendendo. Por isso que a gente vai estar lançando então o nosso curso coreano na prática. Olha só, que vai ser um curso voltado 100% para a prática, 100% para a resolução de exercícios, para o treino que vocês vão poder fazer, principalmente com diálogos, para vocês praticarem falar o coreano, né? Quando vocês forem, por exemplo, viajar lá para a Coreia, para vocês poderem praticar também com áudios, né? A gente vai utilizar vários áudios ao longo da nossa semana aqui de aulas gratuitas. Eu vou apresentar eles para vocês também, áudios para vocês praticarem tanto a audição, né, quanto a leitura. Vocês vão estar ouvindo, lendo aquele diálogo que vai estar aparecendo ali no áudio, né, para vocês, e vocês vão poder também praticar esse diálogo, vão poder praticar a fala também a partir desses diálogos. Então, é dentro desse espírito aqui da prática que a gente vai estar lançando o nosso curso completo de coreano e que a gente está abrindo aqui a nossa semana gratuita, então, do coreano na prática. Né? Então, quem ainda não entrou no nosso grupo de divulgação, lá no nosso grupo no WhatsApp, esse é o grupo onde a gente vai estar, né, divulgando ali os links de todas as nossas aulas. Então, se você, de repente, chegou aqui na nossa aula, né, pelo nosso canal no YouTube ou lá pelo Instagram, acessa lá o link que vai estar, né, tanto na descrição aí do vídeo, da nossa aula, quanto vai estar também lá no link da bio do nosso Instagram, né, com o Bucoria. Se você não nos segue lá no Instagram para acompanhar todos esses conteúdos. Então, nesse grupo lá no WhatsApp, a gente vai estar divulgando não só o link de todas as aulas, mas, na verdade, também, né,
os conteúdos exclusivos aqui da nossa semana de aulas gratuitas. Então, todo o conteúdo que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que a gente vai ver ao longo da nossa semana, vocês vão receber também esses conteúdos exclusivos no formato de apostilas exclusivas que a gente vai divulgar somente lá no nosso grupo, então, do WhatsApp, lá no nosso grupo exclusivo de divulgação da nossa semana de aulas. Então, o que a gente vai aprender da nossa primeira aula aqui, na verdade, a nossa aula de aquecimento, né? Não é nem a nossa aula 1, é como se fosse a nossa aula 0, né? É o nosso aquecimento para vocês já estarem aquecidos e já conseguirem acompanhar bem os nossos conteúdos aqui da nossa semana gratuita, então, do Coreano na Prática. Porque o que acontece? O que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Hoje a gente vai ver uma introdução ao alfabeto coreano, né? Porque se você nunca estudou o alfabeto coreano, ou se você já estudou até, mas ainda tem dúvidas em relação ao alfabeto, hoje você vai aprender, você vai poder aprender todo o alfabeto coreano. Então, né, como a gente, nas próximas aulas, né, de fato, tecnicamente, oficialmente, né, a nossa aula 1, 2 e 3 da nossa semana de aulas do Coreano na Prática, a gente já vai estar trabalhando a partir dos diálogos, a partir de vocabulário, né? E a gente sempre vai estar vendo tudo isso no alfabeto, né, coreano, no Hangul mesmo, porque é sempre importante, né? Talvez você já saiba disso, talvez você não tenha tido contato ainda com isso. Eu vou falar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. É sempre importante você aprender coreano a partir do alfabeto coreano, do Hangul, porque assim você consegue entender de verdade como que funciona a pronúncia no coreano, como que funciona, né, até a gramática no coreano. Então, se você fica ali dependendo da romanização, por exemplo, né, que é a forma como a gente pega o alfabeto coreano e passa, né, para o nosso alfabeto, para o alfabeto romano, se você acaba dependendo dessa romanização, você vai ter vários problemas para entender tanto a pronúncia quanto a gramática do coreano. Então, por isso que, pensando nisso, né, pensando em você aí, que talvez nunca tenha estudado o alfabeto coreano, ou você que ainda tem dúvidas, a gente fez essa aula extra, essa aula de aquecimento, para você poder ver todo o alfabeto coreano e poder acompanhar bem as nossas aulas aqui do nossa semana de aulas do coreano na prática. Então, deixa eu colocar aqui a resolução. Agora sim, vocês vão conseguir ver melhor, né, o conteúdo aí da nossa aula. Então, vamos começando aqui o conteúdo da nossa aula de aquecimento, a nossa introdução ao alfabeto coreano. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse alfabeto maravilhoso, o Hangul. Então, o que a gente vai ver na nossa aula aqui de aquecimento? Então, o primeiro ponto aqui, mais rapidinho, a gente vai ver uma introdução breve ao alfabeto coreano. Para vocês primeiro, né, principalmente para quem está vendo pela primeira vez, para vocês entenderem como que funciona, né, o alfabeto coreano. Então, não sei se vocês já ouviram falar nos Hanja, né, no antigo sistema de escrito que era utilizado na Coreia, que são, na verdade, né, os caracteres chineses. Né? Vocês sabiam que até um certo momento não existia um alfabeto coreano? Então é justamente isso que a gente vai falar aqui. Qual que é a diferença desses antigos Hanja, que até hoje são utilizados, mas não tanto no dia a dia, e então o Hangul, né, o verdadeiro alfabeto coreano moderno que é utilizado nos dias de hoje. E aí depois, sim, no nosso ponto 2, depois dessa breve introdução, a gente vai ver então todo o alfabeto coreano. Claro que a gente vai ver ele de uma maneira um pouco mais resumida, um pouco mais rápida aqui, né, junto com vocês, mas vocês vão poder aprender com certeza todo o alfabeto coreano. Então, para quem está assistindo a nossa transmissão ao vivo aí, né, da nossa aula que está estreando aí para vocês, quem está assistindo ao vivo essa transmissão, vai comentando aí durante a nossa transmissão que a gente vai estar acompanhando junto com vocês no nosso chat, a gente vai estar ali respondendo, tirando qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Apesar da nossa aula aqui não ser uma live, ser a transmissão da gravação para vocês, para trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, podem ir comentando que a gente vai respondendo, a gente vai tirando as dúvidas de vocês também aí no nosso chat. Então vamos começar aqui com o nosso conteúdo, nossa primeira parte aqui da nossa introdução.
Então, antigamente, para quem não sabia, como eu estava comentando, né, até um certo período, não existia um alfabeto coreano, né? Mas então não se falava coreano na Coreia? Como é que funcionava, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Sim, se falava coreano, né? Existia, né, o idioma coreano, não exatamente como na forma moderna dele, né, dos dias de hoje, mas existia sim um idioma coreano. Se falava coreano, né, na Coreia, mas não existia o quê? Um alfabeto coreano, não existia uma forma nativa própria do coreano para escrever essa língua coreana. E como é que os coreanos faziam para escrever? Eles não escreviam? Claro que eles escreviam. Eles escreviam adotando os caracteres chineses, né? Que a gente vai chamar em coreano de Hanja, Hanja, que significa, né, basicamente caractere, né, os caracteres chineses. Então, até esse período aí de meados do século XV, né, normalmente a gente pega a data histórica aqui de 1443 para o início, né, da fundação, da criação do alfabeto coreano. Então, até esse período não existia esse alfabeto coreano, existia apenas os caracteres chineses. E qual que é o problema desses caracteres chineses? Por que se parou, né, de adotar eles principalmente e se pensou em criar, né, esse alfabeto coreano? Por quê? Porque os Hanja, né, eles eram muito mais difíceis, né, de serem acessados, desse conhecimento ser passado para o conjunto da população coreana. Então, na verdade, era um grupo muito restrito de intelectuais, né? Como a gente vai chamar lá dos oficiais confucianos, né? Que eram ligados lá ao Estado, os historiadores, né? Vários grupos de intelectuais oficiais do Estado coreano que tinham esse conhecimento, né? Então, dos caracteres chineses e, claro, o grupo ali da elite, né? Coreana também. Então, na verdade, a maior parte da população ela não sabia ler e escrever, né? Ela era analfabeta. Então, justamente pensando no aumento dessa alfabetização, na facilitação dessa alfabetização, mas também em ter, né, um alfabeto, uma forma de escrita que expressasse melhor a cultura coreana, né, expressasse melhor a língua coreana, é que vai ser criado então o Hangul, né, Hangul, que é a forma como a gente fala aqui o nome, né, do alfabeto coreano. Então, para facilitar a alfabetização e expressar esse espírito nacional coreano, é que vai ser criado o Hangul. Então, esse aqui é o famoso Rei Sejong, né, que vai ser o principal responsável, o principal líder desse processo de criação do Hangul. Né? Até um certo período até se tinha dúvida se ele realmente tinha participado desse processo, mas hoje em dia a gente já sabe, né, com novos documentos históricos, que de fato ele participou ativamente desse processo de criação do alfabeto coreano do Hangul. Então, até hoje, ele é uma figura histórica muito importante, né, lá na Coreia. Ele é visto como uma figura histórica importantíssima, né, para a construção da história e da cultura coreana, não só pela criação do alfabeto, mas também por vários outros feitos, né, que ele fez lá na gestão dele durante o reinado então do rei Sejong. Então, como que funciona um alfabeto coreano? Aqui a gente não vai poder, né, falar mais sobre o Hanja, aprofundar mais essa questão, mas então qual que é a diferença lá dos Hanja, dos caracteres chineses, para o Hangul, né, para o alfabeto coreano? Então, hoje em dia, né, a gente vai utilizar principalmente o Hangul, esse alfabeto coreano. Né? Então, esses caracteres chineses, eles até são utilizados hoje em dia, mas normalmente como uma forma de aprofundar o nosso vocabulário, de conhecer os radicais das palavras, né? Como uma forma, às vezes, de tirar alguma dúvida, né? Algumas palavras que podem ser escritas iguais, né? Mas com significados diferentes. Então, para a pessoa deixar claro qual que é o significado que ela está querendo passar. Então, se é uma palavra que tem origem, né, nos caracteres chineses, então vai ser utilizado esse caractere para tirar essa dúvida. Né? Então, até hoje a gente tem muitas palavras que têm origem, né, nos caracteres chineses, mas no dia a dia
a gente vai utilizar, né, o Hangul, o alfabeto coreano. Então, quando vocês forem lá para a Coreia, vocês não precisam se preocupar em saber ler os Hanja, né, os caracteres chineses. Vocês só precisam saber bem o Hangul. Então, por isso que quem sair aqui na nossa semana, né, do coreano na prática, já vai dar um primeiro passo já para ficar pronto para poder viajar lá para a Coreia. E quem fizer o nosso curso completo do coreano na prática vai estar 100% pronto, então, para poder viajar para a Coreia, né? A gente vai treinar com várias situações, né, de localização, de pedir comida. A gente vai ver aqui, inclusive, esses casos, né, esses conteúdos na nossa semana gratuita. Então, vocês vão estar prontos para viajar para a Coreia. Então, não precisem se preocupar em aprender os caracteres chineses. Pelo menos não agora, né? Principalmente para quem está começando. Mas então, qual que é a diferença desse Hangul, do alfabeto coreano, né, para os Hanja? Então, quando a gente fala do Hanja, dos caracteres chineses, né, que são utilizados hoje em dia, né, até lá no mandarim, inclusive até no japonês, né, que foi adotado também, ou lá no coreano só para aprofundar o vocabulário, né, na gramática, né, os radicais das palavras, enfim. Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala desses ranjados, ideogramas, eles são justamente, né, ideogramas, né? Esses caracteres chineses, eles representam ideias, né? E cada ideograma vai ter a sua leitura, dependendo, né, de qual ideograma. Então, a gente tem que conhecer vários ideogramas, né? Se fala aí em cerca de 2.000, 5.000 ideogramas para você conseguir ter um nível assim, de fluência maior, para você conseguir ler, né, um jornal, acompanhar bem, né, um texto, um livro, né? Então, olha só como é bem mais difícil aprender se fosse, né, aqui no caso, o coreano a partir dos Hanja. Então, aprender a partir desses ideogramas dos Hanja seria muito mais difícil. Mas então, o Hangul, ele não é um ideograma, por isso que ele é mais fácil. Porque, na verdade, ele é um alfabeto silábico, né, e fonético. Então, na verdade, ele é um alfabeto muito parecido com o nosso, né? A gente tem letras que vão representar sons, né? E aí a gente vai aprendendo todo esse alfabeto, todas essas letrinhas, digamos assim, que compõem aqui o nosso alfabeto coreano. E isso vai tornar muito mais fácil, né, o nosso aprendizado, vai ser muito mais rápido da gente começar, né, a poder ler qualquer palavra que aparecer ali para nós, simplesmente conhecendo esse alfabeto. Se aparecesse um ideograma, né, que a gente não conhecesse, a gente ia ter que estudar esse ideograma, ver a leitura dele, ver o significado, e aí então passar a entender ele. Né? Aqui, conhecendo todo o Hangul, você consegue ler qualquer coisa em coreano. Então, isso tornou realmente muito mais fácil, né, esse processo de alfabetização. Foi justamente para isso, né, que ele foi criado. Então, se você achava aí que essas letrinhas coreanas estranhas eram muito difíceis, né, de ler, na verdade, olha só o lado bom. É muito mais fácil, né, do que parece. É muito mais fácil aprender coreano, porque a gente tem esse alfabeto silábico, né, e fonético, diferentemente lá dos ideogramas dos Hanja. Então aqui a gente tem a escrita, né, da palavra Hangul, né, que é o nome, como eu falei, do alfabeto coreano. Então, olha só como a gente forma essa palavra aqui, como é fácil. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, acho que dá, né? Para ver as letrinhas ali representando, mas de qualquer jeito eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai ver, né, todo o alfabeto também. Então, aqui em amarelo, ó, a gente tem o que seria aqui o nosso H, né, que a gente vai ver depois lá, que é a consoante do Hyuk, né, que nesse caso aqui o H, ele vai ter o som de dois R's, né, como se fosse o H lá do inglês, né, do home, do house. Então, a gente vai ler aqui como se fossem os nossos dois R's, esse H. E aí depois aqui em azul, a gente tem o nosso A aqui, ó, retinho e apontando para a direita, que nem eu vou mostrar para vocês depois. E aqui embaixo, ó, terminando a sílaba, vai ter o nosso N. Né? Então a gente soma aqui o H com som de dois R's, o A e o nosso N e vai ficar Han, Han, né? Então a gente tem a primeira sílaba aqui da nossa palavra Hangul. E aí, aqui em amarelo, vai ter o nosso K ou G, que a gente já vai falar mais sobre isso. Nesse caso aqui, ele vai ter o som de G, vocês já vão entender, né, o porquê que isso vai acontecer. E aí, aqui em azul, ó, deitadinho, assim,
retinho, só um traço, vai ser o nosso né? Essa vogal chatinha do som do nojinho, que eu já vou lá comentar para vocês, o nosso E aí, por fim, aqui a gente vai ter o nosso LR, quando ele está nessa posição aqui embaixo, aqui, né? Que a gente vai chamar até de patinho, né? A gente não vai poder aprofundar isso na nossa aula, mas o que importa é que nesse caso aqui, ele vai ter o som de L enrolado, né? Um som de L mais enrolado. Então vai ficar o G, esse e o Então vai ficar hangul, né? Hangul. Então tem o som do G, do e do lial. Então fica hangul. Então essa aqui é a nossa escrita aí na palavra hangul. Olha só como é fácil. Vocês conhecendo esse H, conhecendo o A, né, conhecendo o N e todas as outras letrinhas aqui, vocês conseguem, né, ler facilmente essa palavra e qualquer outra palavra que seja composta por esses caracteres aqui, por essas letras, digamos assim, do nosso alfabeto romano. Então, é muito mais fácil do que parece aprender o coreano, né? É muito mais fácil lá do que aprender os ideogramas lá do mandarim, né? Ou do japonês também. Então aqui a gente tem a estrutura do nosso Hangul, que é a estrutura do alfabeto coreano. Então a gente vai começar vendo agora as vogais simples, né? Depois a gente vai ver as consoantes simples, são as primeiras vogais e consoantes que a gente aprende. Depois a gente vai ter as nossas vogais compostas, vocês já vão entender por que a gente fala assim de vogais compostas. E aí, fechando aqui o nosso alfabeto, a gente tem as últimas consoantes, as consoantes duplas e depois as consoantes aspiradas, né? Tem outras formas de dividir o alfabeto. Eu acho que essa é a melhor, é a mais didática, né? Pelo menos para vocês aprenderem. Então, essa que eu sempre utilizo com todos os nossos alunos. Então, sem mais nem menos, vamos começar já a ver no nosso alfabeto coreano. Então, aqui a gente tem então as primeiras vogais, né? As nossas primeiras vogais simples. Então, o que é o mais importante aqui de vocês entenderem das nossas vogais simples, das primeiras vogais que vocês vão começar a aprender? Eu vou dar sempre, né, dicas para vocês entenderem melhor a pronúncia, dicas para vocês lembrarem melhor, né, para vocês memorizarem ou internalizarem, né, melhor o alfabeto, como que escreve, como que funciona a escrita, né? Vou estar sempre dando essas dicas e explicando para vocês, né? Depois a gente vai ver os exemplos e aí vocês vão poder ver melhor também, não só praticar, né, mas também ver melhor a questão da pronúncia, né, que vai aparecer melhor para vocês, inclusive nas palavras, né, do que quando a gente pega assim uma vogal, né, ou uma vogal e uma consoante isoladas, né? Então, aqui nas vogais simples, a gente não tem tanto problema em relação à pronúncia. Tá? A maior parte das vogais tem um som mais parecido com as nossas vogais aqui do português, tirando aquele ali, que é o mais chatinho, que eu já vou falar melhor sobre isso. De maneira geral, o som dessas vogais ele é mais aberto em relação ao som, né, das vogais no português, mas quando a gente pega assim, o som só mesmo, né, da vogal, se vocês colocarem lá num tradutor, pegarem um som lá de um nativo, né, sei lá, no Papago-Naver, vocês vão ver que não é tão diferente, né? Mas quando a gente pega a combinação, quando a gente junta, né, formando as palavras, aí é que vocês vão começar a entender realmente de fato, né, essas diferenças de pronúncia melhor, né, do que quando a gente pega só o som da vogal ali isolada. Então, aqui a gente tem a nossa primeira vogal, que é a nossa vogal A. A, né? Esse som de A, como se fosse aquele A com acento agudo, né, que a gente tem no nosso português. Então a vogal A, né, vai ser a nossa vogal A. Como é que a gente vai escrever ela aqui? A gente não vou poder escrever junto com vocês aqui lá no nosso curso completo. Eu consigo colocar lá no Google Meet, é melhor, mas aqui na live não vai poder para colocar para vocês, né, aqui na transmissão. Então, aqui, como é que vocês escrevem ela? Vocês vão formar o A, né, escrevendo um traço assim de cima para baixo e esse traço menorzinho aqui que aponta para a direita. Então faz um traço retinho de cima para baixo e outro traço
da esquerda para a direita. Esse vai ser, então, o nosso A, né? Vejam que aqui a gente tem sempre a romanização, né? Eu coloco a romanização aqui para vocês, apesar do foco ser sempre, né, aprender o alfabeto. Nesse primeiro momento é importante vocês terem, né, alguma coisa para se apoiarem, para vocês entenderem melhor, até pelo menos para vocês conhecerem, né, como que funciona a romanização. Quando tiver alguma diferença, né, em relação à romanização e à pronúncia, eu vou apontar isso para vocês. Vai ter aí um colchetes, vai ter uma explicaçãozinha e eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas aqui o nosso A é esse som de A aberto mesmo. Então fica A. E aí a segunda vogal que a gente tem vai ser a nossa vogal O. O, né? Vejam que é o som de O aberto, ó, e aqui está apontado para vocês, ó. Então é diferente do som de O, né? Fechado com aquele acento circunflexo, né? Que a gente usa aqui no português, que vai ser a nossa próxima vogal, que a gente já vai ver. Então a nossa vogal O, né? A gente vai escrever ela como? A gente vai fazer primeiro esse traço da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. Então aqui é o contrário, ó. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a dica que eu sempre dou, né, é ir associando esses caracteres aqui, essas letrinhas, né, do nosso alfabeto. Então, o A, ele é reto, aponta para a direita. O O, ele é retinho também, né, de em pé, digamos assim. E aponta para esquerda. Então, eles são os contrários. A gente vai associando os dois, vai ficando mais fácil da gente entender. Então, esse é o nosso O, né? Apesar de a gente romanizar ele como EO, ele tem o som de O, esse som de O aberto. Porque o som de O fechado, então, vai ser o nosso O, que vai ser, na verdade, uma outra vogal. Daí, olha só, em coreano, a gente tem ele como duas vogais diferentes. Em português, a gente pega a vogal O, né? Coloca o acento grave ou acento agudo e aí muda o som, né? A pronúncia daquela vogal. Em coreano, não. O fechado, ele vai ser outra vogal separada, escrita de uma forma separada, que inclusive a gente vai escrever como? Vai fazer ele um traço mais horizontal, né? Ele vai ser mais deitadinho. Então, a gente faz primeiro esse traço aqui menorzinho, de cima para baixo, e esse traço maior, mais comprido, da esquerda para a direita. Então, esse aqui vai ser o nosso O, que esse sim vai ser romanizado só com O, né? E vai ter, lembrando, esse som de O fechado, né? Para diferenciar do nosso O que a gente viu ali antes. Então, qual que é a próxima vogal que a gente tem aqui no nosso alfabeto coreano? Agora, muito parecida com ela, olha só na escrita, vai ser a nossa vogal U. U, né? Que é basicamente o som do nosso U em português. Então, a gente vai harmonizar como U. Tem o som de U também. Então, como é que a gente vai escrever o nosso U? Agora ele vai ser o contrário também, olha só. A gente vai fazer o traço horizontal aqui deitadinho primeiro e depois de cima para baixo aqui o traço mais curtinho. Então ele vai ser mais deitadinho, mais horizontal também, faz o traço na horizontal, depois de cima para baixo. Então a dica que eu sempre dou aí para os meus alunos e vou dar para vocês também, olha só, o O, ele é deitado, aponta para cima. O nosso U, ele é deitado, né, e aponta para baixo. Então a gente vai associando eles para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Então, A, retinho, aponta para a direita. Né? O nosso O, retinho, aponta para a esquerda. O O, né, deitadinho, aponta para cima. E o outro mais horizontal também, o U, mais deitado, aponta para baixo. Então, essas aqui são as primeiras vogais que a gente tem no nosso coreano. Olha só, vocês já aprenderam 4 vogais já. Então, vamos lá que rapidinho que a gente vai terminar as vogais simples também, todas elas. Então, depois do U, o que a gente tem aqui seguindo essa ordem?
Ah, agora vem aquele som chatinho lá, aquele som né? Então veja que a escrita dele vai ser bem fácil, uma barbada, né? Vai ser só um traço na horizontal, né? Só um traço assim, né? Deitadinho. Um traço só, bem rapidinho. Então a escrita é muito fácil, mas a pronúncia é um pouquinho chatinho mesmo. Porque esse é um som que a gente não tem no português. Não tem esse som de em português. Né? O som mais próximo talvez fosse o U, mas não é igual, né? É U e né? Então é bem diferente. Então realmente esse é um som que no início é mais difícil para a gente fazer. Né? Realmente ele é o som mais diferente que a gente tem em relação aqui ao nosso português. Né? Como é que eu explico, outros professores explicam também. Como é que a gente pode entender esse som para associar e ficar mais fácil? É como se fosse um som de nojo, um som de nojinho. Como se a gente tivesse com nojo de alguma coisa, a gente pega e fala assim, que nojo, que nojo. E daí sai esse som do que é um som que é um nojinho de fazer. Ele é um som que mexe bastante com a abertura assim da mandíbula. A gente fala e abre bem assim, né? Claro que quando a gente fala rápido, né, a gente não abre tanto assim, mas para mostrar para vocês, né, como que funciona a pronúncia dele. Então, realmente pode ser um som que traz uma dificuldade para vocês nesse início, né, dessa pronúncia. Mas aos pouquinhos aí vocês vão praticando, vai ficar com certeza mais fácil, né, para vocês entenderem, para vocês conseguirem pronunciar bem. Não precisam se preocupar tanto com isso nesse momento, né? Principalmente para quem está começando agora, o mais importante é aprender o alfabeto e aí vocês vão praticando a partir disso também. Então, depois do nosso vai ser o nosso I. I, né? O nosso I, que olha só como ele é fácil também de escrever. Só um traço de cima aqui para baixo, né? De cima para baixo, um tracinho. Então, só faz um tracinho de cima para baixo. Então, olha só como a gente pode associar também. O ele é deitado. A gente faz ele deitado aqui da esquerda para a direita. E o nosso I, a gente faz ele retinho, de cima para baixo. Então são os contrários aqui também que a gente vai associando, né? Para ficar mais fácil de vocês lembrarem. E aí depois o nosso nojinho do depois do nosso I, né? O que que a gente tem? Tem as últimas duas vogais aqui da nosso alfabeto não, né? Mas nas nossas vogais simples, né? Dessa nossa primeira parte aqui do Hangul. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas vogais que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender elas. Então é importante vocês pegarem bem essa parte aqui. Então, como é que funciona? Olha só. Vejam aqui que a gente tem duas vogais aqui, ó. Opa, o mouse tá vivo. Então a gente tem duas vogais, mas o que que acontece? Hoje em dia, na prática, a pronúncia dessas vogais é praticamente igual. Então eu sempre digo que é como se elas fossem assim, 1%, sei lá, 0,1% diferentes, né? Então na prática elas são praticamente iguais, né? Até para um coreano nativo, para ele até pode parecer muito óbvia essa diferença, mas para nós realmente não tem tanto essa diferença assim. Principalmente quando a gente pega o som ali da vogal isolada, por exemplo, se vocês colocarem lá no Google Tradutor ou no Papagonaver, vocês vão ver que essa pronúncia é praticamente igual. Então, na origem dessas vogais aqui, lá na criação delas, né, na forma como era pronunciado mais antigamente o nosso coreano, essas vogais elas tinham uma diferença, que seria, né, a princípio, a mesma diferença aqui do nosso O aberto e o fechado, né? Então, a primeira vogal aqui, que a gente romaniza como E, ela deveria ter esse som de E mais fechado também, com o nosso acento ali circunflexo, né, do português. E a segunda aqui, que a gente romaniza como A, E, né, é que teria o som de E bem aberto, né, esse som
de E mais aberto. Então, que a gente faria em português, né, com esse acento agudo, né? Só que o que acontece? À medida que evoluiu essa pronúncia, esses sons ficaram praticamente iguais, né? Então, as duas, a princípio, o som delas, podem colocar lá no tradutor, vocês vão ver, que elas têm o som de E, esse som de E aberto, né? Se vocês compararem as duas, até vocês vão ver que tem esse 1% que eu digo de diferença. Então, a primeira, ela é levemente menos marcada, então é como se fosse um E. E a segunda, que vai ser o nosso AE, ela vai ter um som um pouco mais marcado de E. Então é como se fosse E e E. Mas vejam que as duas são E, né? É esse som mais aberto aqui, que seria o nosso acento agudo aí do português, né? Então, realmente, hoje na prática, elas têm um som praticamente igual, né? Para nós não tem muito essa diferença, né? Realmente até tem uma nuance ali, dependendo de cada palavra, aos pouquinhos vocês vão se acostumando, né? Não te diz que esse é aqui no coreano não é um é tão aberto, nem tão fechado, é um meio termo, digamos assim, comparado aí ao nosso português. Mas o que importa para vocês entenderem agora é que as duas, a princípio, têm esse som de esse som mais aberto de E, principalmente quando vocês pegam o som delas isolado ali, apesar de qualquer variação que pode ter dentro de cada palavra. E aí, como é que vocês vão escrever as duas? Bem simples, olha só. Vocês vão escrever a primeira delas, o nosso E aqui romanizado, como se fosse um O, olha só. Como se fosse um O da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui é o primeiro traço, ó. Primeira parte, né, do traço, e como se fosse um I do lado. Então faz de cima para baixo aqui, os dois juntinhos, né? Um bem do ladinho do outro ali, bem juntinho. E o segundo, o nosso E aqui, né? Que seria o nosso AE, romanizado, né? A gente vai ter um traço como se fosse um A, olha só, faz aqui de cima para baixo, para a direita, como se fosse o nosso A, olha só. E aí a gente faz um I também, mas como A ele aponta para a direita, ele vai acabar ficando aqui fechado, né? Vai passar por cima ali do traço. Então, faz o A e fecha ele ali. Antes faz o O e bota o I ali do lado, né? Então vai ficar aqui o nosso E e o nosso um pouquinho ali, 1% mais marcado. Então, vamos ver se vocês estão aprendendo bem aí o nosso alfabeto. Como é que vocês estão indo no nosso ensino aqui do alfabeto. Então aqui a gente tem a nossa primeira palavrinha aí para vocês praticarem. Como é que a gente vai pronunciar ela? Como é que a gente fala? Vou dar um segundinho para vocês pausarem e tentarem. Aí, aí, né? Aí. E aqui a gente começa a ver um pouco da diferença com o português, porque não é ai, né? Não tem esse acento assim, né? Ai ou aí, né? Não é aí, aí, né? As duas vogais, normalmente isso vai acontecer em coreano, as duas vogais vão aparecer bem. Não tem uma que é mais forte que a outra, as duas têm o mesmo peso. Então fica aí, aí, que vai ser a nossa palavra aqui para criança em coreano. Então, vejam que a gente escreve aqui o A, né, e o I. Né? Aqui a gente tem a nossa bolinha aí, o nosso Ian, que vai ser uma consoante neutra, que a gente já vai falar sobre ela agora. Ela está ali só acompanhando a sílaba, né? Ela não tem nenhum som, mas a gente já vai falar sobre isso agora, porque são as consoantes simples que a gente já vai ver. E aí, como é que a gente pronuncia, como é que a gente lê essa segunda palavra aqui? Vou dar um segundo aí para vocês. Oi, 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 né? Então é o nosso O, olha só, deitadinho, a ponta para cima. E o nosso I, aqui só retinho, né? Um traço ali retinho. Então fica oi, oi, né? Vejam que não é oi, né? É oi. Então essa é a diferença um pouco do coreano. As duas vogais têm esse mesmo peso, não tem uma que é mais forte, né? Não tem uma que é tônica em relação à outra.
Então, oi vai ser a palavra aqui para pepino. Então, oi, oi. E aí, como é que a gente vai falar aqui agora o irmão mais novo? Como é que a gente fala irmão mais novo em coreano? A gente tem outras palavras também, né? Vocês já devem ter ouvido aí, tom, sen, né? Por exemplo. Não tom, sen, né? Vocês podem ter ouvido já. Mas aqui a gente tem essa palavrinha também, não é tanto utilizada no dia a dia, mas é uma boa palavra para vocês praticarem. Então, como é que a gente lê ela? A-U. A-U. Então, vai ser o nosso A, olha só, retinho, aponta para a direita aqui, e o nosso U aqui deitadinho, né? E aponta para baixo. Então, deitadinho, aponta para baixo. Então, fica A-U. A-U. Então, essas são as primeiras palavras aí, talvez, que vocês estejam aprendendo, algumas das primeiras, se vocês já sabiam alguma, principalmente para quem está começando agora. E essas foram as nossas vogais simples. Então, vamos continuar aprendendo aqui, que ainda falta um pouquinho, mas vocês vão conseguir entender todo o alfabeto coreano. Então, aqui a gente tem agora as nossas consoantes simples, as consoantes simples. E o que é o mais importante para vocês entenderem aqui das nossas consoantes simples? O que eu sempre destaco, que é o fundamental para vocês prestarem atenção. Aqui nas consoantes simples, a gente tem uma diferença de pronúncia que vai ser bem importante. Então, podem observar que não todas elas, mas a maior parte das consoantes tem uma diferença aqui de pronúncia. Ó, K ou G, T ou D, L e R, olha só, P ou B. Então a maior parte delas tem essas duas pronúncias ali, né, dividido pela barrinha, tá? Então aqui não é a romanização. Normalmente a romanização ela não mostra essa diferença, que é uma representação da pronúncia, né? Só o J ali que eu coloquei o J para vocês saberem como ele é romanizado, que é diferente de como a gente vai pronunciar ele, né? O nome Yanta, que também acabei colocando. Então, como que funciona essa mudança de pronúncia? Que isso é mais importante para vocês entenderem. Tá? Essa diferença de pronúncia, em quase todas elas, vai ter uma exceção só, que eu já vou falar depois, né? Mas quase todas elas vão mudar de som dependendo do quê? Da posição em que elas estão, né, essas consoantes aqui, dentro de cada palavra. Então, a posição que elas estão dentro da palavra é que vai indicar para vocês a pronúncia delas. O que isso quer dizer? Se elas estiverem no início da palavra, se elas estiverem na primeira sílaba, né, começando até, né, a nossa sílaba ali, elas vão ter um som. Se elas estiverem no meio ou no final de uma palavra, elas vão ter um segundo som. Por isso que a gente tem aqui K, G, T, D e assim por diante. Então, se elas estiverem na segunda sílaba, na terceira sílaba de uma palavra, elas vão ter essa mudança de som. E aí, como é que vai funcionar? Vamos ver primeiro aqui essas que têm essa mudança, depois a gente vê as outras, né? Então, a gente tem o nosso Kyok, né? O nosso K ou G. Né? Aqui em coreano, as consoantes elas vão ter um som, diferentemente lá das vogais, que só tem a pronúncia delas, né? Não tem exatamente um nome, né? Aliás, acho que eu falei som, né? Aqui as consoantes vão ter um nome, né? Essa que é a palavra que eu queria dizer. Diferentemente das vogais, né? Que só tem um som, né? Agora sim ficou certo. Tá? Então aqui, aí eu vou estar falando o nome delas, só para vocês, né, terem esse conhecimento. Mas o mais importante é vocês focarem na pronúncia. Depois vocês se acostumam lá com o som delas, né? E com o nome delas. Então, como que a gente pronuncia aqui o nosso Kyok, nosso K ou G? Ele vai ter o som de K, né? Quando ele estiver no início de uma palavra. E vai ter o som de G quando ele estiver no meio ou final de uma palavra. Então, se estiver na primeira sílaba, é K. Se estiver na segunda, na terceira, é o som de G. Tá? Então, é assim que vai ser a mudança.
Vocês podem encontrar aí em outros materiais pela internet, né? Podem encontrar o contrário aqui, G ou K, que às vezes a representação ela fica invertida. Eu coloco dessa forma, porque daí vocês conseguem visualizar assim, ó. Vocês olham o K e já é o início, a primeira é o K. E o G vem depois, então já é o som no meio ou no final, né? Essa é a questão da pronúncia, né? É só a questão da representação, né? Que em alguns lugares vai estar diferente, mas sempre vai ser K no início e G depois, né? No meio ou no final, a questão da pronúncia. Então, qual é a próxima que a gente tem aqui? A gente tem o nosso Tigat, o nosso T. Opa, tá vivo o slide aqui. O nosso T ou D, né? Então, como é que a gente vai pronunciar ele? Som de T no início, o som de D no meio ou no final. Então, se ele estiver na primeira sílaba de uma palavra, o som de T. Se estiver no meio, né, na segunda, terceira sílaba, ou no final da palavra, o som de D. Então, T ou D, o nosso tiga. Aí a gente tem também o nosso lial aqui, né? Que vai ser o nosso L ou R. Então, como é que vai funcionar? Ele tem o som de L no início de uma palavra e o som de R, né? No meio ou no final. Então, primeira sílaba, o som de L. Se for segunda, terceira, assim por diante, o som de R. E esse R aqui vai ser o R que a gente fala, né, em português, que é o nosso R de arara, né? Que é o som de um R só, no nosso caso, né, do português. Porque o som de dois R's vai ser feito aqui pelo nosso hiato, pelo nosso Hzinho, né, que eu tinha comentado lá com vocês até, porque estava na palavra, né, hangul, tem esse som de dois R's. E aí, qual que é o próximo que vai mudar? Vai ser o nosso P-up aqui, né, o nosso P ou B, né, então como é que vai funcionar o som dele? O som de P no início e o som de B no meio ou final da palavra. Então, se tiver na primeira sílaba, o som de P, ó. Desculpa, tá voltando o slide aqui. Se tiver no meio ou final, o som de B. Então, P ou B? P no início, B no meio, né? Ou final. E aí, pulando aqui, indo para os outros últimos que vão mudar, a gente tem agora sim o nosso IAN. O que vai acontecer com a nossa consoante neutra aqui? O que acontece? A gente não vai poder aprofundar muito aqui na nossa aula. Mas em coreano, para vocês saberem, a gente sempre escreve consoante vogal. Consoante vogal. Essa é uma regrinha de formação das sílabas que a gente tem no coreano. Então, sempre consoante vogal. Consoante vogal. Em algumas sílabas, a gente vai ter uma consoante que fica embaixo, que é o que a gente chama de patim, que vai mudar um pouco a pronúncia. Mas a gente não vai poder focar tanto nessa questão aqui na nossa aula de hoje. Importante vocês, nesse primeiro momento, para quem está começando, né, aprender principalmente o alfabeto. O que importa agora, né, é vocês entenderem que essa consoante neutra aqui, quando ela estiver no início da sílaba, no caso dela, quando ela estiver começando uma sílaba, ela vai ser neutra. Ela não vai ter som nenhum. Ela vai estar ali só acompanhando aquela vogal para seguir a nossa regrinha da consoante, vogal, consoante, vogal. E aí, quando ela estiver no final da sílaba, que vai ser aquela posição ali embaixo da sílaba, que a gente chama até de patim, ela vai ter esse som de NG, que é um som nasal, né? Tipo aquele nosso acento lá da cobrinha, né? O circunflexo. Não é circunflexo, mas enfim. Aquele acento que a gente tem, né? No português. Então, esse som nasal. Tá? Então, como é que vai ser esse som? Vai ser um som de né? Um som de som de né? Esse som nasal que a gente vai ter aqui no coreano também, tá? Então, pulando ele aqui, depois o nosso ian, a gente vai ter agora a última consoante aqui, que vai ter uma mudança, que vai ser o nosso tia, o tia, que a gente romaniza como J, né? Vai ser o nosso J aqui.
Mas como é que vai funcionar a pronúncia dele? Ele não tem, na verdade, esse som de J do nosso português, que é esse som de já, né? Esse som de jacaré, né? Por exemplo. Então ele tem dois sons que são diferentes. Quando ele está no início da palavra, ele tem o som de tchá, cho, chu, um som fraquinho de tchá. Então vejam que é como se fosse esse CH mais um T, né? Tipo quando a gente fala tchau, né? Por exemplo, em português. Então fica tchá, cho, esse som, né? Que a gente tenta traduzir como um TCH. E quando ele está no meio ou final da palavra, ele vai ter um som de já, jo, ju. Então é como se fosse esse J, mas que tem um D junto. Então não é já, é já. Não é jo, é jo. Né? Esse som um pouco mais forte, que a gente tenta traduzir então como um TJ, um DJ também. Então, essas são as consoantes simples que mudam de som, que vão apresentar essa mudança. As outras não vão ter essa questão da mudança. Então, aqui a gente tem o nian, né? Por exemplo, o nosso N. Né? O N vai ter sempre o som de N, então vai ter sempre esse mesmo som aqui. A gente vai ter também o nosso miam, né? O nosso M, que parece um quadradinho aqui, né? Que também não vai ter essa questão da mudança de som aí, da posição, ele está no início, no meio ou no final. A gente vai ter também o nosso xian, o nosso S aqui, né? Nosso S aqui no coreano, que não vai ter essa mudança de som também, tá? Então, essas aqui são as nossas consoantes simples, né? Como eu falei, não tem como eu escrever todas elas com vocês aqui. A ideia é vocês terem essa introdução para vocês poderem acompanhar, né, nas nossas próximas aulas. Claro que eu vou estar sempre lendo com vocês, então vocês vão estar sempre praticando também nas próximas aulas. Mas esse é o mais importante aqui em relação às nossas consoantes simples, vocês entenderem principalmente essa questão da mudança de som. Então a maior parte tem um som no início da palavra e um outro som no meio ou final. Então, vamos pegar agora sim os nossos exemplos aqui para vocês já entenderem isso melhor. Então, a gente tem uma palavra aí que é muito famosa, que é uma palavra, inclusive, que é sempre dita aí pelo V, né, do BTS. Então, ele está sempre lá perguntando, pedindo para as pessoas falarem o quê? Falarem essa palavra aqui que a gente chama de pabo, que a gente vai ler ela como pabo, pabo. O que é o pabo? É esse bobo, né? Esse bobão, né? Essa forma de brincadeira aí que ele faz. Que no caso o Vi, ele sempre chega nas pessoas lá. Tem vários vídeos, né? As armas aí. Depois me digam de onde é que é esse vídeo da imagem, eu não vou lembrar agora. Acho que é um episódio do Run BTS, mas na verdade, depois até há pouco tempo eu fui descobrir que ele faz isso várias vezes em várias situações, então tem vários vídeos dele fazendo isso, que ele chega assim nas pessoas, ensina elas, né? Ensina a pessoa a falar em coreano. Chimini pabo, chimini pabo, que significa o quê? De mim é um bobo, de mim é um bobo. Então ele fica ensinando as pessoas a falar isso. Então, pabo é essa brincadeira aí entre amigos, né, para chamar de bobo, de bobão. E vejam, né, isso é o que é o mais importante para vocês verem que tem aqui na palavra pabo essa mudança de pronúncia. Então a gente lê primeiro como P, ó, a mesma consoante que está aqui, o P ou B, vai ter o som primeiro de P e depois aqui o nosso som de B. Por isso que a gente fala pabo, pabo. Então, vamos ver o nosso segundo exemplo aqui. Como é que a gente vai ler essa palavra agora? A palavra para móvel ou mobília, né? Quem estiver vendo aí pode dar um pause aí, um segundinho para tentar fazer essa leitura também. Como é que a gente vai ler essa palavra? Cagu, cagu, né? Que vai ser esse móvel, essa palavra, né? Para móvel, né? Ou mobília. Então, cagu, cagu. Então, som de K no início, nosso kioque aqui com som de K.
depois o som de G, depois o som de G. Então, o som de K no início, som de G depois. Cagu, cagu. Aqui mais uma palavrinha também. Como é que a gente vai ler a palavra para país? Como é que a gente fala país aqui em coreano? Nara. Nara, né? Então, o N-A, olha só o nosso A aqui que a gente aprendeu antes. E aqui o nosso lialo, o nosso L ou R. Como ele está na segunda sílaba, a gente vai ler como Nará, né? Com esse som de R lá, de arara, né? Esse som de um R só. Então, Nará, Nará. Então, Nará é a palavra para país em geral. Também não é nenhum país específico, é a palavra em si para país. E aí, mais um exemplo aqui, onde a gente pode ver essa mudança também. O que a gente tem aqui? A gente tem palavra para pai. Como é que a gente fala pai em coreano? A gente fala abodi, abodi, né? Então vejam aqui que o nosso o P ou B, ele tá no meio. Ó. Desculpem que tá meio vivo o slide aqui. Então, como ele tá aqui no meio, ele tem o som de B. Vai ter esse som de B ali na segunda sílaba. Então a gente fala abó, né? Abó. E como o tia, o nosso J, ele tá aqui também na última sílaba, então ele tem o som de DJ. Então a gente fala abodi, abodi, que é o nosso pai, né? Abodi. Vocês podem ouvir também a pá, né? Que é uma abreviação, uma forma mais carinhosa de falar. E aí, agora a gente tem a nossa mãe, né? A gente viu o pai, tem a mãe também. Então, como é que a gente fala mãe aqui em coreano? Tentem praticar aí. Omoni, omoni, omoni. Então, com os dois Os ali no início, né? O aqui apontando para a esquerda. Então, O, né? O M e o N-I depois. Então, Omoni, Omoni, né? Que pode aparecer como Omar, Omar, né? Também que é uma abreviação, né? Uma forma mais carinhosa de falar, como se fosse mamãe, né? Assim como a pá, né? Seria o papai, digamos assim. E aí, aqui a gente já está chegando na metade do nosso alfabeto coreano. A gente já está aqui bem no finalzinho. Quando a gente acabar aqui essas vogais compostas, que eu sempre digo aí para os meus alunos que estão aprendendo também, sempre falo que quando a gente acaba as vogais compostas, o alfabeto ele praticamente já acabou. Porque aí vão sobrar só mais 9 caracteres, né, para a gente ver. Então aqui é a parte motivacional também. Se você já chegou aí acompanhando até aqui, você já está quase terminando todo o alfabeto coreano. Então, como é que vocês podem entender as nossas vogais compostas? O que é o mais importante para vocês prestarem atenção e para ficar mais fácil também, que eu acho que facilita para vocês entenderem aqui as nossas vogais compostas. Então, como que funciona as vogais compostas? O que é o mais importante? Vamos pensar nessas vogais aqui não como vogais novas, completamente novas que vocês estão aprendendo agora. Vamos pensar como vogais que são uma consequência, elas são uma composição, uma combinação das mesmas vogais que vocês acabaram de aprender ali nas vogais simples. Então, pensando nessas vogais a partir dessa ideia de composição, de combinação, vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem entender essas vogais compostas. Senão vocês vão ter que simplesmente decorar como se fossem novas vogais. Mas é muito mais fácil, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem elas se vocês pensarem dessa forma, a partir dessa composição, dessa ideia aqui de combinação ou composição das vogais compostas. Então, como é que a gente forma a nossa primeira vogal aqui? Olha só. Na verdade, todas elas aqui, todo esse primeiro grupo que a gente tem aqui das vogais compostas, depois a gente vai ver que tem o nosso segundo grupo aqui, né? O segundo grande grupo para a gente ver também. Daí sim, essas aqui são as últimas das vogais compostas. Então, essas primeiras vogais compostas aqui,
Como é que vocês podem entender elas? É como se a gente fizesse o quê? A gente pegasse o I, nossa vogal I, e fosse combinando com outras vogais que a gente já aprendeu lá nas vogais simples. Então, olha só. O que acontece quando a gente combina o I com o A? I mais A, como é que fica o som? Fica Ya. Ya, né? Vejam que ele é um som só. Ya. Então, I mais A, Ya. Ya. Então, a gente tem aqui a nossa vogal composta Ya, que é como se fosse o nosso I mais o A. Então, vai ficar esse som de Ya. Ya. Que a gente vai estar aqui romanizando com esse Y aqui, né, para representar. Então, fica Ya. Ya. E vejam que na parte da escrita, olha só como é fácil. A gente só adiciona um traçozinho aqui a mais, né? O mesmo A que a gente viu antes, com um traço a mais ali na parte da escrita. Então a escrita realmente é bem fácil de vocês entenderem. Então aqui a nossa primeira vogal composta Ya, como se fosse o I mais o A. E aí a segunda aqui, o que a gente faz? A gente pega o I mais o O, e como é que fica? Yo, yo. Ó, vejam que a escrita é a mesma coisa, só um traçozinho a mais no mesmo O que a gente viu antes. E aí aqui, pulando, vamos deixar essas duas aqui por último, que a gente viu antes. O que a gente tem depois? O I mais o O. Então, I mais O fica Ió. Ió, né? A mesma diferença que a gente viu lá do O e do O, né? Então vai ficar Ió. E a outra lá, Iô, né? Essa mesma diferença ali do O aberto, o O fechado, né? Que aqui em coreano são vogais diferentes. E aí a gente vai pegar o I, vai combinar com o U e vai virar o quê? Yu, Yu, né? Então I mais U, Yu. Yu. Vejam que é a mesma escrita aqui do nosso U, só com um traço aqui a mais também. E aí, por fim, as duas últimas desse nosso primeiro grupo aqui, como é que vai funcionar? Bem simples também, olha só. A gente tinha antes lá nas vogais simples que a gente viu, a gente tinha dois Es, né? Que eu comentei com vocês, que hoje em dia eles têm praticamente o mesmo som. Então, os dois são de e É, né? Aquele 1% ali a mais de diferença só. Então, o que acontece? Agora a gente vai pegar cada um desses dois Es e combinar com um I também. E daí a gente vai ter o primeiro aqui, Yeah e Yeah. Então, os dois Yeah, né? Que a gente vai ter aqui nas vogais compostas também. Então, o primeiro E lá que a gente viu, o E mais I, Yeah. E o I mais o outro vai ficar Yeah. O outro um outro e outro IE aqui também, agora também. Então, bem simples, a gente só pegou as vogais que a gente tinha lá nas vogais simples, o nosso A, o nosso O, o nosso O, U e os dois S. E agora a gente tem essas vogais compostas novas também. E o que a gente vai fazer aqui nesse segundo grupão que a gente tem aqui? A gente vai ter novas vogais também, mas agora a gente vai combinar elas de uma forma um pouquinho diferente. Antes, o que a gente estava fazendo ali nessa ideia da composição, para vocês entenderem melhor, né? Como se a gente pegasse o I e combinasse com as outras vogais. Né? Então, I mais A, Iá, I mais O, Ió, e assim por diante. Aqui é como se a gente pegasse ou a vogal O ou a vogal U e combinasse com as outras vogais. Então, olha só. Quando a gente combina o O com o A, fica Uá. Uá. Quando a gente combina o U com o O, fica Uó. Uó, né? E aí, o U com o I, Ui. Ui, né? Então, O com A, Uá. U com O, Uó. E por fim, o U com o I, Ui. Essas três primeiras vogais compostas que a gente tem aqui. Então vejam que na escrita é bem simples também. Ó. A gente só escreve o O,
que a gente aprendeu antes, e escreve um A bem coladinho aqui. Então vira o nosso UA. A gente escreve o U e escreve o O bem coladinho. Tão coladinho que esse traço aqui vai entrar para dentro aqui do nosso U. Então vai ficar UO. E aí o U com o I. Então escreve o U e o I aqui depois. Então vai ficar UI. Então a parte da escrita é bem simples também. E vocês vejam que, apesar, né, na questão da pronúncia, apesar de a gente escrever algumas com O, como o A, e outras com U, como o som é como se fosse o som do U mais outra vogal, porque a gente fala o A, a gente não fala o A, a gente fala o A, a gente fala o O, o I. Então ele é um som mais próximo do som do U. Não é exatamente o A, né? O A bem separado, ele é o som só. É esse som que a gente tenta representar com esse W que a gente está aqui. Mas é como se fosse o nosso U, ele é mais próximo do nosso U nesse caso aqui. Então, apesar da diferença da escrita, isso não vai interferir na questão da pronúncia. Então, o som básico ele é o mesmo para todas elas, como se fosse, entre aspas, esse U mais essas outras vogais. Então, O mais A, o A, U mais O, U mais I, o I. E aqui, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos ver esse segundo grupo aqui, ó, segundo subgrupo que a gente tem aqui nas vogais compostas. Antes a gente tinha os dois Es. A gente combinou eles com cada um deles com um I e virou IE e IE. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ou o nosso O ou o nosso U e vai combinar com esses dois Es também. Então a gente combina o U com o primeiro E, que é romanizado como E, e vira Ué. A gente combina agora o nosso O com o outro E, que a gente romaniza como AE. A gente vai ler ele também como Ué. Então, assim como aqueles dois Es, né? Assim como os dois IE tinham praticamente o mesmo som, os dois Ué também vão ter praticamente o mesmo som. O que acontece aqui? Que eu também sempre falo, né, dessa forma para os meus alunos. Acontece que nessa parte aqui, nesses UE, a gente recebeu um bônus. Olha só, vocês receberam agora, para quem está aprendendo aí pela primeira vez, acabou de ganhar um bônus. E qual que é esse bônus? Vocês ganharam uma vogal composta a mais. Vocês nem pediram por ela, vocês provavelmente nem queriam que ela existisse. Mas a gente recebeu o nosso terceiro UE. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever O mais o I e vai ler ele como Ué também. Então, apesar dessa romanização de... Opa, desculpe, o slide malucando aqui de novo. Apesar da romanização como Oe, a gente vai ler ele como Ué também. Então, essas três vogais compostas que estão aqui têm esse mesmo som aqui de Ué também, esse mesmo som. Tá? Então, eu sei que nesse início pode ser chato de entender, né? Porque que tem diferentes aí vogais com praticamente o mesmo som, mas isso foi o que aconteceu aí ao longo, né, da evolução da língua coreana. Esses sons eles se aproximaram muito, ficaram praticamente iguais, né? Uma dúvida que é muito comum, sei que provavelmente alguém vai estar pensando, que é a seguinte: tá, se tem praticamente o mesmo som, como que eu sei qual que eu uso para escrever? Como que eu vou saber se é aquele primeiro E, que é tipo O mais o I, que romaniza como E, ou se é aquele outro E, que é o A mais o I, que é como se fosse o A mais o I, né? E romaniza como AE. Ou se é o IE, ou esse outro IE, ou se é o E, ou esse OE, que é o E também. Como é que eu vou saber? Aí a gente precisa realmente aprender a se acostumar com as palavras e aprender como que elas são escritas, né? Eu sempre dou esse exemplo também, né? Então, em português, a gente também tem palavras que a gente escreve de uma forma, mas pronuncia de outra. Então, isso vai acontecer. Então, a gente tem a palavra honesto, honestidade, que a gente escreve com H.
Mas esse H, entre aspas, ele é como se fosse o nosso neutro lá do coreano, porque nesse caso ele não tem som. Né? Então a gente vai falar honesto com som de O, mas a gente escreve o H ali, se não escrever vai estar errado, né, em português. Então em coreano é a mesma coisa. A gente precisa ir se acostumando mesmo com a forma como as palavras são escritas, como, né, na maior parte dos outros idiomas também. Então não se preocupem com isso. Aos poucos vocês vão ir se acostumando com essa forma da escrita. Vai ficar mais fácil de identificar. Né? Tem às vezes uma certa nuance ali na pronúncia, bem pouquinho, mas tem. Né? Aos poucos a gente vai conseguindo identificar melhor. Então isso vai facilitando para vocês. Mas agora o foco é aprender o alfabeto, principalmente para quem está começando. Então não precisem ficar pensando muito nisso, se preocupando muito com isso agora. E aí, para fechar as vogais compostas, faltou uma só. A nossa última vogal composta, que coitada, né? Coitadinha dela, não tem um outro grupo para ela, ela tá ali sozinha. Só ela sozinha num grupo para si mesma. Então, o que, que a gente faz aqui com a última vogal composta? A gente vai pegar o nosso e vai combinar com o i. E vai ficar esse som, que é exatamente assim. I. I, né? O a mais o i. I, I, que é um som bem chato, né, de pronunciar. Se já era difícil falar imagina falar i. Então, essa combinação aqui é bem chatinho, né, da gente pronunciar. Pode acontecer de vocês verem essa vogal pronunciada como é ou como i, né? Vai depender de cada caso, então aos poucos vocês vão se acostumando com isso. O é vai ter a ver lá com a partícula, né, da posse lá, né, para falar, por exemplo, eu, meu. Então, eu é na. E como é que a gente fala meu? Na é. Então, esse é, na verdade, a gente escreve ai, que é essa partícula de posse. Mas nada disso vocês precisam se preocupar com isso agora. Estou só comentando para vocês já terem esse conhecimento e depois mais para frente vocês vão lembrar disso melhor, tá? Tem algumas outras palavras, como nome de pessoas, né, como alguns pronomes também, né, que em vez de falar aí, a gente fala só o i, para facilitar também. A ideia sempre é facilitar aqui a nossa pronúncia, tá? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é vocês lembrarem dessas vogais compostas a partir dessa ideia da composição. Não precisam ficar decorando nada, só entender essa composição dessas vogais que vocês vão entender bem as nossas vogais compostas também. Então aqui a gente tem os nossos exemplos também para vocês praticarem. Então como é que a gente vai ler essa palavrinha aí? Tentem treinar. Anhong, anhong. Olha só essa palavra que é bem famosa. Duvido que vocês não tenham ouvido ela ainda, né? Anhong, anhong, né? Que é a nossa palavra para oi, né? Ou para tchau também, aqui na forma informal, né? Quando a gente fala 안녕하세요, né? Esse nosso oi, tudo bem? Ele já é mais polido, ele é mais educado, né? Quando a gente fala 안녕, ele é informal, então a gente usa só para alguém que é mais íntimo, né? Que é mais nosso amigo. E nesse caso, o 안녕 pode ser tchau, além do oi também, porque vem lá das outras expressões mais educadas, né? Mais formais também, que é 안녕히 가세요 ou 안녕히 계세요, né? Mas aí já é outro conteúdo para outra aula só com essas expressões. Quem quiser, olha lá no nosso Instagram, que tem todas essas expressões lá para vocês praticarem também. E agora, como é que a gente lê essa palavrinha aqui? Como é que a gente fala escola em coreano? Hakyo. Hakyo, né? Aqui tem uma questão mais chatinha de pronúncia, porque a gente tem o nosso Kyok aqui, né? E outro Kyok aqui depois também. Os dois KGs aqui se encontrando. Uma posição aqui que a gente chama, né, do patim, e depois ele começando a sílaba. Então, como tem o som dos dois que se encontram, o som daquele K seco ali em patim, né, encontra com o outro, acaba ficando um som mais forte, fortalecido. Então a gente fala Hakyo, Hakyo, né? Não tem aquele som do G lá que a gente estava acostumado. E aí aqui, como é que a gente vai falar
igreja. Em coreano, como é que a gente fala igreja? 교회, 교회. Essa é a nossa igreja, né? Então, tem o nosso io, o slide aqui de novo. Io, né? Aqui a vogal composta io, e o mais i, ué, ué, né? Esse nosso o é que a gente lê como ué, né? Então fica kyohe, a nossa igreja, né? Esse nosso ué, né? Vejam que em alguns casos ele soa mais como ué, às vezes mais como e, depende um pouco da palavrinha, uma nuance, né? Aquilo que eu falei, não é tanto o e forte, mas não é tanto o é tão forte também. Então, olha só, estamos chegando aqui no final do alfabeto coreano. Então, agora eu falei para vocês, ó, que faltava só mais 9 caracteres, só mais 9 letrinhas para a gente ver, para vocês aprenderem todo o alfabeto coreano, e aí vocês vão estar prontos, vão estar aquecidos, né, para continuarem aprendendo muito mais na nossa semana do coreano na prática. Então, vamos ver rapidinho aqui como que funciona as nossas consoantes duplas, e aí a gente já vê também em seguida as consoantes aspiradas, né? Então, até aqui, o que que a gente viu? A gente viu as consoantes simples, né? A gente viu as vogais simples, as consoantes simples, e depois agora, né, as vogais compostas. Então, como é que funcionava as nossas consoantes simples? Vamos relembrar, né, para vocês já entenderem a diferença com essas consoantes duplas aqui. Como é que funcionavam as consoantes simples? A maior parte delas, elas tinham aquela mudança de som, né? O som no início ou o som no meio, né? Ou final. E era até um som fraquinho, na verdade, né? Elas têm um som bem fraquinho quando a gente pronuncia elas, as nossas consoantes simples. Até muitas vezes elas são chamadas de consoantes fracas, né? Seja porque o som é mais fraquinho, seja porque tem essa mudança também. E como é que vai funcionar aqui as consoantes duplas? Olha só. As consoantes duplas não tem essa mudança. Não tem essa questão de K ou G, de T ou D. Aqui o nosso Sankyok, né, o nosso KK, vai ter sempre o som de K. O Santigat sempre vai ter o som de T, o nosso TT. O Sampia, o nosso PP, sempre vai ter o som de P. E aí depois o S, né? Sanxian, aqui o S já tinha sempre o som do S, ainda não mudava. E o nosso Santian, por fim, sempre com o som do J, que não tem aquela mudança. Que na verdade é o som do TCH, né? Que a gente viu lá, não é? Diferentemente do som do DJ, né? Que era no meio e no final, tá? Quando a gente fala san, assim, né, san, kyok, porque em coreano vem de duplo, né? Então, justamente o kyok duplo, né? O san, kyok. Mas, como eu comentei, o nome é só um a mais, aí, um extra para vocês, né? Não é o principal. Então, vejam que elas não têm essa mudança de som, tá? E qual som que elas vão ter? Não sei se vocês já observaram. É sempre o som do início. Então, o som de K ou G é o som do K. O som do T ou D é o som do T. Ó, sempre o primeiro. Né? Dessa forma como eu represento aqui para vocês, né? Que fica mais fácil. O P ou B, sempre o som do P. O S é o S. E o nosso J lá é o TCH, né? Era TCH ou DJ, agora é TCH. Então, essas consoantes não têm a mudança e sempre aquele som do início lá, que seria das consoantes simples. E além disso, o que vai acontecer? Elas vão ter um som mais forte. As consoantes duplas, elas têm um som mais forte do que as consoantes simples que a gente aprendeu lá pela primeira vez nas consoantes simples, tá? Eu sempre digo que para nós, né, que viemos aqui do nosso português, que aprendemos a partir do português, isso não chega a ser um problema. Por quê? Eu noto que é mais fácil para nós falar o som mais forte das consoantes duplas do que o som mais fraco.
Porque as consoantes simples têm aquele som fraquinho, parece que a gente tem que meio que se segurar, né, para fazer esse som fraco. As consoantes duplas não, a gente pode meio que soltar, digamos assim, o som, não precisa ficar se segurando. Então é mais fácil a princípio, né? Para nós seria mais fácil fazer esse som mais forte. A gente só tem que cuidar para fazer essa diferença, para fazer o som mais fraco nas simples e o som mais forte nas duplas. Mas isso é um processo, vocês vão treinando, né? Tanto a fala quanto a audição de vocês, para vocês poderem começar a identificar melhor essas diferenças de pronúncia. É isso. A gente vai poder fazer bastante na nossa semana aqui do coreano na prática e no nosso curso completo também do coreano na prática, e para quem continuar estudando com a gente. Então, vejam aqui, só para fechar então as consoantes duplas, que a parte da escrita também é bem simples, né? Porque é as mesmas consoantes que a gente viu, escritas duas vezes, né? Alguns traços ali mais juntinho, né? Mais coladinho, né? Bem juntinho ali, coladinho um com o outro. Então, é só escrever o nosso K ali duas vezes, o Tigat, né? Duas vezes. Então, exatamente como a gente viu lá nas consoantes simples. Então, como é que a gente lê essa palavra aqui que é muito famosa? Acho que é uma das palavras mais famosas, né, que a gente tem em coreano. E já está até já está dizendo ali para vocês, né? Já tem a dica ali, já tem a resposta ali na romanização da nossa imagem ali, né? A nossa palavra opa, opa, né? Que a menina ali tá falando opa, saranhe, né? Saranhe, opa, que é essa ideia assim do opa, eu te amo, né? Opa, eu te amo. Mas o que é esse opa, afinal, que todo mundo fala? O opa, na verdade, a origem, né, dessa palavra é irmão mais velho, né? Na verdade, seria o irmão mais velho de uma mulher. Porque em coreano tem essa diferença, né? Se a gente está falando da perspectiva do homem ou da mulher. Se for o irmão mais velho de um homem, vai ser o Ryon. O Ryon. Então tem o Opa e o Ryon. É o irmão mais velho da mulher e do homem também. Então vai ser o nosso Opa, né? A gente escreve com O. E o Sum Up, né? O P duplo aqui, né? Que está até romanizado ali como PP, né? A romanização. Né? Só que no dia a dia, esse opa, ele pode ser tanto o irmão, pode ser um amigo, né, mais velho, pode ser um namorado, né, mais velho, né, pode ser um menino ali que a pessoa tá afim, que a menina tá afim, né, o idol, pode ser o idol também que a gente gosta, então pode ser várias coisas, né, esse opa, mas a origem é então o irmão mais velho, né, opa é essa palavra aí com 1 milhão de significados, né, pode ser várias coisas na prática. E aí aqui a gente tem o signo zodíaco chinês, a palavra para o signo zodíaco chinês. Como é que a gente fala esse signo zodíaco? A gente vai ler como Ti. Ti. Ó, vejam só que aqui a gente escreve com o Santigat, né? O nosso TT. A gente vai escrever ele com o nosso TT ali, o T da consoante dupla, né? Então fica Ti. Ti. E não é o som de ti, que é bem comum esse som do T mais I, né, em português ficar como ti. Aqui a gente lê bem como ti, ti, né? Porque na verdade esse som de ti é aquele som lá do TCH, que em coreano seria o nosso tia, né? Então vai ser outra consoante que vai fazer esse som aqui no caso do coreano. Então o ti vai ser o signo zodíaco chinês. E aí para fechar aqui, acho que é o último exemplo, a gente tem uma palavra também muito comum aí que vocês provavelmente ou possivelmente já escutaram, que dá o nome até para um seriado aí muito famoso que eu recomendo para vocês. Que o nome do seriado em coreano, acho que vocês não conseguem ver, tá aqui na imagem. Ele é Nae Ajoshi. Nae Ajoshi. Então, o que é esse Ajoshi? É o nosso senhor, esse homem de meia idade, né? Então, lembre que eu falei do Naé, ó, por coincidência, dei o exemplo para vocês, né? Então, Naé é meu, né? O Naé, eu, esse é seria esse possessivo, né? Do meu. Então, fica Naé
Ajoshi, que seria o meu Ajoshi, né? Que eles traduziram como My Mister, né? Lá para o inglês. Então, o Ajoshi é esse senhor, esse homem mais velho, né? Como a gente chama uma pessoa de senhor aqui, né? Em português também. Normalmente, quando a gente fala senhor, a gente está falando de uma pessoa mais velha. Aqui, esse Ajoshi justamente está relacionado à idade também, né? Então, vai ser esse homem mais velho, o Ajoshi. Então, recomendo aí bastante para vocês esse K-drama. Comentem aí no chat aí, deixa nos comentários, ou quem seja, se você está vendo ao vivo a transmissão da aula pela primeira vez, ou se você está vendo depois, não tem problema. Comenta se você já viu aí o Nae Ajoshi, o My Mister, né? Que é esse K-drama bem famoso com a IU, que é muito bom, recomendo, né? Com esse ator famoso, coitado, eu sempre esqueço o nome dele, mas que é o famoso ator que fez o Parasita, né? Fez vários K-dramas, vários filmes também, bastante famosos. E aí, agora sim, estamos chegando lá, né? Vamos fechar nossa aula aqui com as consoantes aspiradas. Então, agora é o final do alfabeto, olha só. Falta só mais 4 letrinhas e você vai ter aprendido todo o alfabeto coreano. Então, qual que é a diferença aqui das consoantes aspiradas para as consoantes que a gente aprendeu antes? Vamos retomar. As consoantes simples é o som fraquinho e o som que tem aquela mudança, né, no início, meio ou final da palavra. As consoantes duplas é o som forte, o som que não tem a mudança e sempre aquele som que seria o som do início, né, mas mais forte das consoantes simples. Então, qual que é a diferença então para as consoantes aspiradas? A única diferença das fortes, né, das duplas para as aspiradas, vai ser que as aspiradas são aspiradas. Olha só que fácil de entender. Né? Mas o que é esse som aspirado? Esse som aspirado é como se fosse assim, eu gosto de explicar assim. É como se fosse um som tão mais forte que quando a gente pronuncia, ele sai um ar, assim, sai um ar no momento da nossa pronúncia. Podem colocar a mão assim para sentir o ar. Ó. A gente fala assim, ó, ka, ta, pa, cha. Então vejam que antes era um som mais forte de ka, ta, pa, cha. Agora é ka, ta, pa, cha. Tem esse ha, né, que a gente pronuncia na nossa pronúncia, como se fosse quase que ofegante, assim, né, um som forte que sai esse ar na pronúncia. Então fica ka, ta, né, o ko, po, e assim por diante. Então ele é um som que é tão mais forte, né, que ele é aspirado, porque tem esse ar que sai no momento da nossa pronúncia, tá? Então essa é a única diferença, né, que a gente tem entre as duplas e aspiradas aqui para vocês entenderem melhor. Então as aspiradas também não tem essa mudança de som, também é aquele som lá do início das consoantes simples que vocês viram. Só que é um som mais forte e agora é um som aspirado também, esse som que sai esse ar ali no momento da pronúncia, como eu tentei demonstrar para vocês. Em relação aqui à escrita, vejam que é bem parecido, ó. A gente faz o kioque e coloca esse traço aqui no meio, ó, bem parecidinho. A gente faz aqui o nosso tigan, do nosso T, nesse caso aqui, e coloca só um traço a mais no meio, aqui também. O P-up, né, o nosso P, ele é o mais diferente, porque o outro P-up, né, lá na consoante simples, a gente faz assim, assim, né, e os dois horizontais deitados depois. Agora, é dois horizontal em cima, né, e ele fecha com dois traços retos, como se fosse tipo um pilar. Eu olho assim, lembra, parece a imagem de um pilar, sei lá. Né? Então ele é meio que o contrário lá do nosso P-up, do nosso P ou B, da consoante simples, né, que a gente aprendeu antes. Mas isso, né, vocês vão se acostumando. Não é tão diferente, são só 4, né? Então vai ser bem fácil de vocês lembrarem. E o nosso Tianta, que é o último que a gente tem, ele muda um pouquinho só, ele só tem um traçozinho
aqui em cima, né? Então só faz o mesmo teatro, só começa colocando esse traço ali embaixo, aquele nosso J, né, que a gente viu lá, né, o nosso TCH ou DJ aqui com esse som que a gente acaba romanizando até como CH, né, mas que é o mesmo som lá do TCH, só que agora forte e aspirado também. Então, vamos praticar com alguns vocabulários aqui também, para vocês já treinarem, aí vocês vão ver que vocês já estão conseguindo ler bastante coisa, vocês já devem estar conseguindo entender e reconhecer bastante coisa. Para quem está vendo pela primeira vez, é normal, você vai ficar a dúvida, né? Você está recém começando a aprender, mas você vai continuar praticando, a gente vai praticar junto nas próximas aulas, e com certeza você vai conseguir aprender bem o nosso alfabeto coreano. Então, como é que a gente fala aqui café em coreano? A gente vai falar coffee, coffee, né? Som do coffee, ó, os dois sons aspirados, ó. Coffee, coffee, né? Que vem do coffee, lá do inglês, né? Normalmente essas palavras que vêm no inglês, a gente utiliza as consoantes aspiradas para deixar esse som mais forte, para tentar deixar mais parecido, né, com o som lá que vem do inglês. E aí, como é que a gente fala chá agora? Bem parecido com o português, a gente vai falar chá, 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 né? Olha só, chá e chá, bem parecido, né? Parece que a palavra foi lá do português de Portugal, lá do Portugal para a China, e daí da China foi parar na Coreia. Essa é a história que eu conheço, pelo menos, da origem da palavra. Pode ser que seja diferente. Então aqui a gente tem a palavra tchá, tchá, né? Só o tchá ali aspirado, mais o nosso A. E aí, por fim, aqui a nossa palavra para casaco, que vocês podem ver que vai vir do inglês também. Que a gente vai falar coat, coat, coat. De novo com o som aspirado, né? Para imitar esse som do inglês. Então vai ficar coat, coat, que vem lá do coat, né? Lá do casaco no inglês também. Então fica coat, coat. E aí, agora a gente encerrou o nosso alfabeto coreano. Vocês já conseguem ler qualquer palavra que aparecer na frente de vocês, vocês vão conseguir ler. Então vamos fazer rapidinho esses exercícios aqui de revisão, que isso vai retomar tudo que vocês aprenderam, vocês vão ver que já estão conseguindo identificar bastante palavras, né, e bastante letrinhas aqui, caracteres do nosso alfabeto coreano. Então, vão tentando identificar junto comigo aí, se quiserem irem pausando, aí podem ir pausando, não tem problema. Vocês vão conseguindo entendendo melhor aí para vocês praticarem aqui. Então, o primeiro joguinho aqui, né, o nosso primeiro exercício, para a gente identificar as vogais, né, as vogais simples. Então, qual que é a primeira vogal simples que a gente tem aqui? Qual que é? É o A, né? O nosso A. A segunda ali que a gente viu é a mesma ordem que a gente aprendeu, né? Agora o nosso O, nosso O, né? Que a gente romaniza como EO, mas tem o som de O. Agora o nosso O, agora sim, o O fechado. O. Depois o nosso né? E aí o som do nojinho agora, o nosso né? I, né? O nosso I. E os dois S que a gente aprendeu, né? Então, levemente mais marcada. Então, os dois S ali do E e do nosso AE também. Então, essas foram as vogais simples que a gente aprendeu. Vamos testar aqui rapidinho nosso conhecimento das consoantes. As consoantes simples também. Eu peguei só as simples para ficar mais fácil, né? Mais rapidinho também da gente fazer. E também porque essas são as mais importantes, né? Porque todo o resto que vem depois, vocês viram que é uma consequência, né? As compostas são aquela combinação e as consoantes duplas e aspiradas, ali a questão, né? Tanto da pronúncia quanto da escrita, né? Ela é derivada, ela é uma consequência também das nossas consoantes simples.
Então agora vocês têm que ligar aí as nossas consoantes ao seu som. Se alguém quiser, pode escrever, né? Pode tentar botar no papel aí para fazer esse ligado aí também. Eu vou fazer aqui a partir do slide do jeito que eu consigo. Então, qual que é a nossa primeira aqui, ó? Quase que eu dei a dica. Qual que é a primeira? É o nosso Kioque, né? O nosso K ou G, o nosso K ou G. Qual que é a segunda? O Nian, né? O nosso N que a gente tem aqui. E a terceira, onde é que tá? Vai ser o nosso T ou D, né? O nosso Tigan. Agora, qual que é essa aqui? Olha só bem pertinho. O nosso S, né? O Xian. Aí aqui também, quase ó, o penúltimo aqui, pelo menos do slide, depois tem mais, o nosso Lian, né? O L ou R. E agora o nosso Ian, né? O nosso neutro ou NG, aquele som nasal lá quando ele está, né, na posição embaixo, né, da sílaba, como a gente viu. E agora sim, para fechar aqui as consoantes simples, o nosso M, né, o nosso M. Qual que é essa aqui? O nosso Tia, né, o J lá, que tem o som, né, de TCH ou DJ. E esse aqui qual que é? O nosso P-up, né, o P ou B. E o nosso Rian aqui, né, para fechar, o nosso H com som de 2 R's, né? Então, olha só, esse foi todo o alfabeto coreano. Então, eu dou meus parabéns para quem chegou até aqui ao final da nossa aula, né? Seja se você está aprendendo pela primeira vez o alfabeto, né? Seja se você já sabia, né, de repente ainda tinha alguma dúvida, espero, né, que possa ter ajudado nesse sentido também. Ou se você até já sabe bem o alfabeto, mas quis revisar também, quis acompanhar aqui na nossa aula. Então eu deixo aqui para vocês o meu Kamsahamnida, né, o meu obrigado, né, mas principalmente também o meu Sugohesoyo, Sugohesoyo. O que a gente fez hoje? A gente fez um bom trabalho, né? A gente se esforçou, a gente trabalhou bem, né? Sugohesoyo, essa expressão aí, que é bastante utilizada, a gente pode traduzir mais ou menos nesse sentido como bom trabalho, um bom esforço, né, que você teve, você se esforçou, fez um bom trabalho. Então, Sugohesoyo para quem chegou aqui até o final, não só, né, na verdade, não na nossa primeira aula, nossa aula de aquecimento a recém, né? A gente está recém se aquecendo para a nossa primeira aula oficial da nossa semana do coreano na prática. Então, na nossa próxima aula, então, oficialmente a nossa primeira aula, a gente vai começar a ver já os diálogos, a gente vai começar a praticar o nosso coreano com diálogos, a gente vai fazer os diálogos junto, eu vou colocar o áudio ali com vocês também, para vocês verem, né? Então, vocês vão poder praticar juntos. Acho que eu vou conseguir colocar aqui para vocês, espero que sim, acho que dá para compartilhar aqui na transmissão também, né? Qualquer coisa eu dou um jeito aí de vocês praticarem. Então, muito obrigado a quem chegou até aqui ao final da nossa primeira aula, aula de aquecimento da nossa semana do coreano na prática. Se você não está ainda no nosso grupo de divulgação lá no WhatsApp, entra lá no grupo para você pegar os conteúdos exclusivos da nossa semana aqui do Coreano na Prática. Já vamos compartilhar lá, talvez já esteja, quando você vê o vídeo aí, talvez a gente já tenha até compartilhado já um material exclusivo aqui da nossa aula de aquecimento. Depois de todas as nossas aulas também, o material vai ser compartilhado só no grupo de divulgação, só lá no grupo, no nosso WhatsApp. Então acompanha, que a gente vai divulgar aqui, né? A gente está liberando essa aula na segunda-feira, no dia 6, a nossa aula de aquecimento. Depois, no dia 8, na quarta-feira, a gente vai liberar a nossa primeira aula oficial com nossos primeiros diálogos, né? Falando sobre hobby, sobre como se apresentar em coreano. Lá no dia 10, na sexta-feira, então, a gente vai estar liberando, né, a nossa segunda aula na nossa semana do coreano na prática. E depois, na segunda-feira, a nossa aula 3, né, da outra semana. E depois, lá no dia 15, a gente vai ter, na outra quarta-feira, a gente vai ter também a nossa live especial com uma convidada muito especial,
para a gente praticar junto lá no nosso Instagram. A live mesmo vai ser pelo nosso Instagram. Todas as outras aulas vão estar disponíveis aqui no canal no YouTube. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Entra lá no grupo, deixa uns comentários o que você achou aí da nossa live e acompanha o restante da nossa semana gratuita do Coreano da Prática, porque está só começando, né? Foi só o aquecimento. Agora a gente vai aprender muito mais e depois você vai poder continuar estudando também com o nosso curso completo do Coreano na Prática. Então, 안녕, 안녕, 안녕히 계세요, 안녕.